Frank Mignard atuou como legista de Nova Orleans por 40 anos. Hoje, o relatório revela novas informações sobre os detalhes assustadores. Mesmo na morte, tudo tem um preço: o caixão, a lápide e, se houver motivo para investigar o que aconteceu, a autópsia. Mas você pode se surpreender com o que nossa equipe encontrou depois de pesquisar dados do escritório do legista. O inspetor-geral de Nova Orleans afirma que o escritório do legista não seguiu suas recomendações para melhores práticas e pode estar violando a lei. Em seu pequeno escritório no centro da cidade, o legista de Nova Orleans, Dr. Frank Mignard, de 82 anos, diz que está enfrentando o inquérito mais incomum que já viu em seus quase 40 anos de vida profissional. Em Nova Orleans, os mortos não descansam sob a terra, eles flutuam acima. Túmulos não ficam em blocos só, são jazigos empilhando corpos como caixas de tênis no armário de um traficante. Bem alto estão construídos porque o solo é encharcado demais para segurar qualquer coisa. Vai lá, tente enterrar alguém a 1,80 m de profundidade em Nova Orleans e a próxima vez que chover, o caixão estará flutuando nas ruas como bola de praia assombrada. Mas papo reto, rapaz, esses cemitérios são mais que isso. São espaços sagrados, ligados àqueles velhos espíritos de voodoo, sem me esquecer dos sopros de vento das antigas colônias espanholas e francesas, como se ainda tivessem planos inacabados. À espera de bênçãos, temos até hoje pessoas que acendem velas no túmulo de Marie Laveau. Que elas realmente não sabiam é que o diabo verdadeiro ficou sentado atrás daquela mesa do legista do centro de Nova Orleans, o próprio doutor da morte mesmo, Dr. Frank Mignard. Frank não era um legista qualquer não. Esse palhaço com seu cabelo liso, corrente de ouro, soprador de sax, dirigindo um carro Cadillac, pensou que era um chefe funerário famoso. O cara administrava o IML de Nova Orleans desde 1974. Só aposentou-se em 2014, depois do furacão Katrina, ou seja, 4 décadas fatiando e embaralhando corpos como um jogo de cartas. Frank pulsava para as câmaras tipo ceifador da vida, mas poucas pessoas sabiam que os atestados de óbito não estavam a única coisa que ele assinava. Frank era um traficante de carne humana, como se fosse quilos de pó. Ser sincero, a maioria do povo nem sabe que o legista tem tanto poder, né? Mas em Nova Orleans, conhecida como a cidade que o carinho esqueceu, Frank tinha mais influência que o funk trap do Pose Oruan tem sobre o crime. Afinal de contas, MC não é bandido, porque o verdadeiro vagabundo criminoso foi Frank Mignard, o cara que autorizou ou não os procedimentos de autópsia, o homem que assinou cada atestado de homicídio, de AVCs, tudo. E numa cidade onde corpos caem igual a colares no Mardi Gras, é um montão de decisões a tomar. Mas esta história não é apenas de incompetência, é um verdadeiro escândalo de sequestro de cadáveres. Atrás daquelas portas trancadas do necrotério na rua Earhart, Frank orquestrou um negócio paralelo mais sujo que Nova Orleans já viu. Por 4 décadas ele vendia órgãos humanos sem permissão de ninguém, de nenhum familiar, nenhum ente querido, consentimento zero. Era só pegar corpo, botar a mesa para cortar e despachar os pedaços como um açougue para laboratórios médicos. Hoje, o legista Frank Mignard confirmou que não tomará uma decisão sobre a morte de Henry Glover. A família de Glover pediu que Mignard declarasse a morte como homicídio, porque um policial do Departamento de Polícia de Nova Orleans admitiu ter atirado em Glover, enquanto outro policial admitiu ter queimado seu corpo.
mas Minyard disse que não havia provas suficientes para esta conclusão. A família de Glover esperava que os promotores estaduais assumissem o caso de assassinato após a absolvição do policial que atirou em Glover pelo Tribunal Federal. Se liga nessa, rapaziada, porque chegou a hora para contar o que não foi contado para vocês até agora. Notícias que não brotam da imaginação e talvez não de um lugar só. Estamos de volta ao início dos anos 2000 e Frank Minyard ainda está sentado de boa no seu escritório em Nova Orleans, vestido com aquele jaleco branco e dando passos como se fosse realeza, com esse papo molinho que está apenas ajudando a cidade. Esse desgraçado ficou até os joelhos em operações sujas que fizeram rituais de voodoo parecerem ensaios de coral da igreja. O legista de Nova Orleans, Dr. Frank Minyard, diz que seu escritório cometeu um erro ao cremar acidentalmente o corpo de um homem. Esse homem foi Ralph Bias, um preto de 20 anos que foi baleado na rodovia e morreu. O outro homem que realmente devia ter sido cremado foi um branco de 60 anos. A verdade começou a afiar em 2003. Uma mãe, Tracy Reed, perdeu seu filho Reginald Epps. De 18 anos, o jovem levou um tiro no pescoço e deixado lá para morrer. Encarando a burocracia para enterrar seu filho querido, Tracy descobriu algo muito esquisito. O cérebro dele, cadê? O cérebro do rapaz havia sumido como se alguém o tivesse colhido como sorvete. Cara, a mãe dele quase desmaiou dentro da funerária. Ela nem ninguém da sua família deu permissão para doar qualquer órgão de Reginald. Daí ela começou a fazer um montão de perguntas. E adivinha, o nome Frank Minyard apareceu por todo lado. O que aconteceu não era caô, confusão, acidente, era rotina. Estamos se referindo a processos movidos contra o legista, onde familiares alegam que os órgãos de seus entes queridos foram retirados sem permissão. Numa entrevista com um repórter da televisão, Frank até admitiu que sim, os corpos realmente foram mutilados, mas que chegaram já ao IML desse jeito. Acontece que Minyard tinha assinado contratos com as faculdades de medicina de Tulane e a Universidade Estadual de Louisiana, autorizando estas instituições de ensino superior para coletar os órgãos humanos para pesquisa. Mas ninguém avisou as famílias que, de fato, não assinaram, não autorizaram nada. É roubo, rapaz. E cara, não era um cérebro só. Minyard pegava corações, fígados, baços, córneas, qualquer coisa. Tudo saindo pela porta dos fundos do IML de Nova Orleans, como os funcionários do INSS roubando velhinhos da aposentadoria. Frank literalmente tratou o Instituto de Medicina Legal como um buffet de órgãos humanos e aquelas universidades comiam muito bem, melhor que Ronaldo, velho. Com isso, Frank guardava aqueles contratos assinados desde o final da década de 70, despachando pedaços de gente como correspondência do cobrador das Casas Bahias que você joga no lixo sem abrir. E todos ficaram tranquilão, oportunistas como sempre, virando a cabeça. Mas quando a mídia ficou sabendo, Frank começou a fazer o moonwalk mais rápido que Michael Jackson naquela reunião especial da gravadora Motown. Ele tentou minimizar tudo, dizendo que as famílias das vítimas provavelmente não se lembram de ter assinado contratos. Cai fora com esta bosta, rapaz. Ninguém assinou nada, pô. Gente enterrava seus entes queridos pensando que seus corpos estavam inteiros, sem noção porra nenhuma que seus familiares ficaram nos túmulos como peças de quebra-cabeça. E Frank não fez isso em nome da ciência. Ele cobrou universidades por baixo da mesa,
para receber órgãos. Exemplo, uma fatura mostrou que a Universidade Estadual de Louisiana pagou mais de 4 prateleiras, ou seja, $4.000 para espécimes. Doação nada, parceiro, é venda. Por isso, Frank não era um legista qualquer. Foi um corretor de órgãos humanos vestido de jaleco branco. E depois o caso de Reginald Epps virou manchete, outros casos começaram a sair do armário, como se Pablo Vittar queria solucionar o caso pessoalmente. Foi como se o necrotério tivesse um alçapão e a verdade finalmente caísse por ele. Acusações apareceram como reivindicações de seguro que muitas seguradoras negaram depois da furacão Katrina. O povo ficou retado, neurótico. Uma senhora descobriu que o coração do seu filho sumiu. A mãe de outro cara descobriu que os olhos dele foram arrancados. Frank transformou Nova Orleans num episódio ao vivo do The Walking Dead. Mas isso não era ficção. É isso aí. Em seu pequeno escritório no centro da cidade, o Dr. Frank Mignard, legista de 82 anos de Nova Orleans, diz que está enfrentando um inquérito mais inusitado que já viu em seus quase 40 anos de vida profissional. Frank se fez de bobo. Deu entrevistas tipo, não sei de nada, não sei. Mesmo vibe e linha de desculpa daquele empresário mineiro que atirou e matou Gary, dizendo que eu mesmo estava no lugar errado, no momento errado. Como se o Gary estava no lugar certo, na hora certa e rajadas. Me poupe, cara. Ninguém menos que Frank Mignard fechou aqueles contratos. Além disso, ele jurou que tudo no seu escritório funcionou normal. Tudo rotina. Mano, que rotina você tem despachando fígados como produtos do Mercado Livre? Cara, sua rotina tem nome: tráfico de órgãos humanos. Nada como os sacos de papel alumínio que o varejista da CDD, qualquer favela quebrada, vende por 5 pau. E não se esqueça, Frank não estava apenas vendendo órgãos humanos. Seu nome girou em torno de outros escândalos. Exemplo, na década de 90, no ano de 1994, para ser exato, quando a taxa de homicídio de Nova Orleans alcançou um recorde, 86 homicídios por 100 mil habitantes, o escritório de Frank perdia provas o tempo todo. Imagina, perdeu um maxilar inteiro ligado a um caso de homicídio. Na moral, velho, como é possível perder uma mandíbula humana? Coisa dessa não cai da almofada atrás do sofá? Assim, a equipe do Frank trabalhou como expert sem vacilão, como se estivessem realizando autópsias de olhos vendados, uma mão amarrada nas costas, e depois convidados pela Folha de São Paulo para fazer uma palestra na Casa Folha sobre vacilando e traficando órgãos humanos. E Frank teve a coragem de aparecer na televisão falando besteiras sobre as vítimas do Katrina. Esse cara de pau tinha a ousadia para dizer que alguns dos falecidos no centro de convenções de Nova Orleans provavelmente morreram antes do furacão. Ô rapaz, a cidade inteira ficou debaixo da água, equipes de resgate federal com uma cabeça enfiada no sabe. E você quer adivinhar sobre o destino de pessoas mortas como um jogo do bicho? Foi o calor, desidratação, desatendimento e a fome tirando a vida das vítimas. Todas as vítimas. Não só nós, egoísta, mas todas as vítimas. E não esquece tantos casos de policiais brotando logo depois do furacão, abrindo fogo contra pessoas, como na ponte Danziger, onde Ronald Madison, de 40 anos, e James Brissett, de 17, foram mortos e mais 4 pessoas feridas. Mas sabe o mais sujo de tudo? Frank não foi indiciado nenhuma vez.
Mesmo depois das acusações, depois daquelas entrevistas bestas, mesmo depois que pessoas provaram que seus entes queridos foram esquartejados sem permissão, as autoridades simplesmente disseram que o caso representou uma zona cinzenta. Zona cinzenta? Coisa dessa soa para quem tem privilégios e conexões. Se Frank tivesse se chamado Zebolinha, ou pai de Santo Abdias, você já sabe que ele estaria contando dias, meses, anos em Bangu. Em vez disso, Frank se aposentou em 2014, como se fosse uma lenda de Nova Orleans. Deu um show mole demais de saxofone, quando, na verdade, ele passou 4 décadas desrespeitando os mortos, tratando pessoas recém-falecidas como estoque de mercado. Na festa de despedida, ele aconselhou que o segredo da aposentadoria é aposentar para fazer algo. Ixi, também disse que a pior coisa que pode acontecer a um homem ou uma mulher é se aposentar e ficar sentado na varanda numa cadeira de balanço. Até a prefeitura de Nova Orleans deu uma festa de despedida para Frank como se ele fosse herói. Enquanto isso, ainda há famílias na cidade lutando por respostas e para saber do que passou com seus entes queridos. Algumas pessoas foram enterrados com algodão enfiado no peito, tipo manequins. Foi assim porque Frank trabalhou como o doutor da morte lucrativo. Mesmo depois do bagulho, das acusações, machetes e indignação pública, ele nunca recebeu nem um tapa na mão. O cara saiu da cena limpinho, tá ligado? Pô, nem precisa eu pra dizer que o sistema não é feito pra nós. Deixa um pobre cavar e fatiar um cadáver para vender um fígado em tempos difíceis. Vai ver que rola com esse filho da... Mas Frank, ele tá lá tocando música na rua Frenchman. Acabou de vez com a confiança nas autoridades. E o mesmo vale pela Universidade Estadual de Louisiana e Tulane. Nenhum departamento de justiça abriu um inquérito para apurar nada. Suas desculpas? Nós não sabíamos que as famílias não deram consentimento. Pronto. Mas isto não explica por que estas escolas compravam órgãos humanos como se estivessem comprando alimentos no mercado do Leblon, pagando contas de contrato, pegando espécimes. E agora, longe de ser velha notícia, o legado de Frank Mignard paira até hoje sobre a cidade de Nova Orleans, como os supostos fantasmas no cemitério São Luís número 1. Que apostar se a autoridade de Nova Orleans tem credibilidade, já perdeu, mané. E ninguém olha o legista da mesma forma. O povo tem medo do arrogância, desconfiam das autópsias, tem medo até de confiar os mortos ao sistema. Tudo por causa de Frank. Não há um samba, second line, carnaval ou Mardi Gras jubilante o suficiente para reconquistar a confiança e felicidade do povo nesse assunto. Frank roubou dos mortos, e na cidade de Nova Orleans, onde os mortos andam entre nós ainda, é um preço difícil pagar. Então, aqui jaz o legado de Frank Mignard, não inscrito numa placa ou festejado, mas no silêncio de todos aqueles corações raptados, todos aqueles cérebros roubados, todas aquelas almas que não puderam descansar em paz.